Muito antes do grande dilúvio engolir a civilização antiga, antes das águas purificadoras lavarem a terra corrompida, existiu um homem cujo nome ecoa através dos milênios. Enoque, filho de Jared, neto de Maalalel, viveu numa época quando gigantes caminhavam entre os mortais e a maldade humana crescia como erva daninha em solo fértil. As Escrituras nos revelam algo extraordinário sobre este homem em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Ali está escrito de forma simples, mas profundamente misteriosa. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Enquanto a humanidade se afundava em práticas que provocavam a ira divina, enquanto a violência e a corrupção se espalhavam como praga, Enoque mantinha uma chama diferente acesa em seu coração. Não era sacerdote no templo, nem rei sobre nações, nem profeta reconhecido pelas multidões. Era simplesmente um homem que escolheu caminhar ao lado do Criador, quando todos os outros corriam na direção oposta. 300 anos de comunhão ininterrupta com o Altíssimo. 300 anos de conversas celestiais, enquanto seus vizinhos adoravam ídolos de pedra e madeira. Mas o que significa verdadeiramente caminhar com Deus? Os textos antigos preservados na tradição etíope, nos pergaminhos encontrados nas cavernas próximas ao Mar Morto, nos fragmentos aramaicos estudados por scholars ao redor do mundo, todos revelam que Enoque não apenas falava com Deus, ele entrava em dimensões espirituais enquanto ainda respirava o ar terreno. Suas visões não eram sonhos comuns. Eram portais para realidades que existem além do véu físico que separa o mundo visível do invisível. A Bíblia Etíope, que contém 81 livros, ao invés dos 66 da versão ocidental, preserva relatos detalhados que foram removidos de outras tradições. O livro de Enoque, considerado escritura sagrada pela Igreja Ortodoxa etíope há séculos, descreve jornadas celestiais que desafiam nossa compreensão moderna. Estudiosos debatem há gerações. Estes relatos são literal ou simbólicos? Enoque realmente viajou pelos céus ou teve visões espirituais profundas? Quando Enoque completou 365 anos, um número que corresponde aos dias do ano solar antigo, algo monumental estava prestes a acontecer. Sua esposa, seus filhos Matusalém, Regim e Gaidade, e seus netos viviam suas vidas normais, sem imaginar que o patriarca da família seria arrancado da terra de maneira sem precedentes. Nenhum funeral seria realizado. Nenhum túmulo seria cavado. Nenhuma pedra memorial marcaria seu descanso final. A tradição judaica antiga, preservada nos escritos dos rabinos, conta que Enoque servia como escriba celestial mesmo antes de sua ascensão final. Deus havia escolhido este homem para registrar os atos da humanidade, para testemunhar eventos espirituais que outros nem sequer suspeitavam existir. Enquanto seus contemporâneos se preocupavam com colheitas e comércio, com construção de cidades e acumulação de riquezas, Enoque mantinha seus olhos fixos em realidades eternas. Hebreus capítulo 11, versículo 5, nos oferece uma pista crucial sobre o caráter deste homem extraordinário. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque não era teórica ou filosófica. Era viva, ativa, transformadora. Era o tipo de fé que move montanhas espirituais e abre portas celestiais. Mas por que Deus escolheu Enoque especificamente? Entre milhões de pessoas vivendo naquela época, entre incontáveis homens e mulheres, por que este descendente de Sete foi selecionado para uma experiência
que apenas um outro homem na história bíblica teria, o profeta Elias, séculos depois. Os textos antigos sugerem que Enoque possuía pureza de coração rara, numa geração manchada pela rebelião angelical, pela corrupção genética dos Néfilim, pela violência desenfreada que provocaria o dilúvio. Enoque brilhava como estrela solitária em céu escuro. Se você está ouvindo esta narrativa, reflita por um momento. Numa época quando distrações infinitas competem por nossa atenção, quando compromissos morais são negociados diariamente, quando caminhar com Deus é considerado fanatismo ou fraqueza, você manteria 300 anos de fidelidade inabalável? Enoque nos desafia através dos milênios. Sua vida grita uma verdade inconveniente. Intimidade com o Criador requer dedicação que nossa geração mal compreende. As Escrituras nos dizem que Enoque teve filhos e filhas, viveu em sociedade, trabalhou e cumpriu responsabilidades familiares. Não se isolou em caverna ou deserto. Sua caminhada com Deus acontecia no meio da vida comum, o que torna seu testemunho ainda mais poderoso. Santidade não exigia afastamento do mundo, mas sim presença transformadora nele. Enoque prova que comunhão profunda com o Eterno é possível mesmo quando cercado por civilização decadente. Antes de continuarmos com os eventos extraordinários que transformaram Enoque de mortal em ser celestial, considere inscrever-se neste canal. Jornadas através das Escrituras antigas revelam verdades que igrejas modernas raramente exploram. Estas narrativas não são fantasias religiosas, são registros preservados através de milênios, estudados por scholars, debatidos por teólogos e guardados por tradições que valorizam cada palavra sagrada. O que você está prestes a descobrir sobre a jornada de Enoque pelos 10 céus mudará sua compreensão da realidade espiritual para sempre. Capítulo 2. O chamado celestial. Naquele dia específico, quando o sol se movia em direção ao horizonte e sombras longas cobriam a terra, Enoque estava deitado em sua casa. Não havia nada de extraordinário naquele momento. Era um dia como qualquer outro nos seus 365 anos de vida. Mas então, algo inexplicável começou a acontecer. Uma tristeza profunda e inexplicável tomou conta de seu espírito. Não era depressão comum ou melancolia passageira. Era um peso espiritual, uma sensação de despedida iminente que sua alma compreendia antes que sua mente pudesse processar. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mesmo com os olhos fechados. Seu coração batia diferente, como se reconhecesse uma frequência celestial que seus ouvidos físicos ainda não captavam. O livro de Enoque, preservado em ge'ez antigo e traduzido para dezenas de línguas, descreve este momento com detalhes impressionantes. Enoque sabia, em algum nível profundo de sua consciência, que sua vida terrena estava chegando a uma conclusão diferente de qualquer outra pessoa que já vivera. Então, eles apareceram. 2 seres de glória indescritível materializaram-se ao lado de sua cama. Seus rostos brilhavam com intensidade que faria o sol do meio-dia parecer vela fraca. Não era luz refletida, era luminosidade que emanava de dentro, como se suas próprias essências fossem compostas de glória divina. Suas vestes possuíam cores que não existem no espectro visível terreno: púrpura celestial, branco mais puro que neve nas montanhas mais altas, dourado que parecia vivo e dançante. As asas destes seres celestiais se estendiam majestosamente, cada pena brilhando com luz própria. O livro de Enoque os identifica como anjos da mais alta ordem, mensageiros diretos do trono do Altíssimo. Quando falaram, suas vozes carregavam autoridade que fazia as paredes da casa vibrarem.
Não era volume alto que assusta, mas poder espiritual que comanda a atenção absoluta. Enoque, homem justo e escriba de verdade, disseram eles, levanta-te e não temas. O Deus Eterno nos enviou até você. Hoje, você ascenderá conosco aos céus. Imagine o choque reverente que tomou conta de Enoque naquele momento. Durante 300 anos, ele caminhara com Deus em espírito, mas agora seria levado fisicamente para dimensões que nenhum mortal visitara. O medo santo que encheu seu coração não era terror paralisante, mas reverência profunda diante do sagrado. Ele tentou se prostrar completamente, mas os anjos o levantaram gentilmente. Não há tempo para demora, explicaram. Mas primeiro você deve instruir seus filhos, pois não retornará a eles. Aqui reside um aspecto frequentemente ignorado da narrativa. Enoque não foi arrebatado sem aviso ou preparação familiar. Deus, em sua misericórdia, permitiu que o patriarca abençoasse e instruísse sua descendência uma última vez. Enoque chamou Matusalém, seu filho primogênito, que viveria mais que qualquer outro ser humano registrado na história, 969 anos. Chamou também Regim e Gaidade, e reuniu todos ao seu redor. Suas palavras finais carregavam urgência profética. Meus filhos, meus amados filhos, começou Enoque, voz tremendo com emoção e autoridade espiritual. Não se afastem do Senhor. Não inclinem seus corações para ídolos sem vida, que não criaram céus nem terra. Estes deuses falsos que as nações adoram serão completamente destruídos, junto com aqueles que confiam neles. Permaneçam firmes no caminho da justiça. Andem na verdade. Guardem seus corações da corrupção que consome esta geração. Matusalém, mesmo sendo adulto maduro, chorava como criança diante da despedida iminente. As Escrituras nos dizem que ele herdaria a responsabilidade de preservar os ensinamentos de Enoque, de passar adiante a sabedoria celestial que seu pai recebera. E Matusalém cumpriria este papel fielmente, tanto que seu próprio neto Noé receberia revelações divinas que salvariam a humanidade do extermínio total pelo dilúvio. Mas o que exatamente aconteceria com Enoque? Os anjos explicaram que ele seria levado através de múltiplas dimensões celestiais, através de reinos espirituais que sustentam a realidade física. Ele veria coisas que profetas futuros apenas vislumbrariam em visões fragmentadas. Ele testemunharia tanto a glória quanto o julgamento, tanto o paraíso quanto a prisão, tanto a ordem celestial quanto a rebelião cósmica congelada em punição eterna. Debates teológicos fervilham há séculos sobre a natureza desta ascensão. A tradição judaica antiga identificava Enoque com Metatron, um anjo supremamente poderoso, descrito como o escriba celestial, que registra todas as ações humanas. Alguns textos rabínicos afirmam que Enoque foi transformado em ser angelical após sua chegada aos céus, recebendo 70 nomes de sabedoria e autoridade sobre criações angelicais. Outros scholars argumentam que Enoque manteve sua natureza humana glorificada, tornando-se modelo do que a humanidade redimida experimentará na ressurreição final. O que não pode ser negado é a singularidade desta experiência. Apenas 2 homens em toda a narrativa bíblica escaparam da morte física: Enoque e Elias. Hebreus capítulo 11 coloca Enoque na galeria dos heróis da fé, aqueles que agradaram a Deus através de confiança absoluta. Esta não foi recompensa por obras religiosas ou rituais elaborados. Foi reconhecimento divino de um coração completamente dedicado, de uma vida inteiramente alinhada com a vontade celestial. Enquanto Enoque se despedia de sua família,
Os anjos aguardavam com paciência celestial. O momento de partida se aproximava. As portas invisíveis entre os mundos estavam prestes a se abrir. Enoque estava prestes a embarcar numa jornada que revelaria a arquitetura espiritual do universo, os mecanismos ocultos que governam tempo e espaço, os segredos que Deus guarda nos céus. Mas o que ele veria primeiro o encheria de admiração tão profunda que palavras humanas mal conseguiriam descrever. Se esta narrativa está capturando sua imaginação, deixe um like neste vídeo. Histórias enterradas em textos antigos frequentemente contêm verdades que nossa era científica e cética perdeu. Enoque não era figura mitológica ou personagem fictício. Era homem de carne e sangue que experimentou realidades espirituais que a maioria apenas teoriza, e sua jornada estava apenas começando. Capítulo 3. O primeiro céu e os guardiões das estrelas. Os anjos pegaram Enoque, e num instante impossível de descrever com física terrena, ele foi elevado. Não havia asas de metal, ou cordas, ou escadas. Era como se a própria gravidade tivesse perdido seu domínio sobre ele. O ar ficou mais rarefeito, depois inexistente. A terra abaixo se tornou pequena, depois minúscula, depois invisível. Nuvens que pareciam montanhas flutuantes quando vistas de baixo, agora passavam como névoa. E então, atravessaram uma barreira invisível, e Enoque entrou no primeiro céu. O que ele pisou não era chão no sentido que conhecemos. Era superfície sólida, que parecia nuvem, mas sustentava peso como rocha. Branca e brilhante, estendia-se em todas as direções, além da capacidade de visão humana. Acima, o firmamento se arqueava numa cúpula de azul impossível, mas não era vazio. O primeiro céu estava cheio de atividade organizada e propósito divino. Os anjos guias apontaram para cima, e Enoque viu algo que desafiava tudo o que pensava saber sobre o universo. Um oceano celestial flutuava no ar, suspenso por poder divino. Não era água comum. Era líquido cristalino que brilhava com luz interna, vasto além de qualquer oceano terreno. Se todos os mares da terra fossem combinados e multiplicados 1000 vezes, ainda não se comparariam à magnitude deste reservatório celestial. Gênesis capítulo 1, versículo 7, menciona as águas acima do firmamento. Enoque agora via estas águas com seus próprios olhos. Mas este oceano não existia sem propósito. Seres angelicais de aparência impressionante o governavam. Eram os guardiões das estrelas, 200 anjos poderosos com asas prateadas que brilhavam como prata polida sob luz intensa. Cada um tinha responsabilidade sobre movimentos estelares. As estrelas não vagavam aleatoriamente pelo espaço como a ciência moderna assume. Eram guiadas, dirigidas, mantidas em cursos precisos por comandantes celestiais. Enoque observou maravilhado, enquanto estes anjos trabalhavam com sincronia perfeita. Cada estrela era como um navio sob comando de capitão angelical. Quando se moviam através do céu noturno vistas da terra, não era resultado de forças cegas e inconscientes. Era coreografia divina, executada por inteligências celestiais. O salmista escrevera em Salmos 147, versículo 4. Ele conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Enoque agora via este versículo ganhar vida. Os anjos, então, levaram Enoque mais profundamente pelo primeiro céu, e ele viu os tesouros climáticos de Deus. Havia câmaras enormes, armazéns celestiais, onde os elementos eram guardados antes de serem liberados sobre a terra. Numa dessas câmaras, a neve era mantida. Não eram flocos caindo, mas montanhas compactadas de neve pura.
guardadas por anjos ferozes com olhos como relâmpagos. Quando chegava o tempo determinado por Deus, estes guardiões abriam as portas, e neve descia sobre regiões específicas da terra. Outra câmara continha a geada, cristais de gelo suspensos em formação perfeita. Mais adiante, Enoque viu os depósitos do orvalho, gotas de umidade mantidas em recipientes transparentes do tamanho de montanhas. Anjos com autoridade sobre umidade as liberavam cada manhã sobre campos e florestas, conforme decreto divino. Cada gota de orvalho que agricultor vê em sua colheita, cada cristal de gelo que forma em janela durante inverno, cada floco de neve único que cai do céu, todos se originavam destas câmaras celestiais. Mas havia mais. Enoque foi levado aos depósitos dos ventos. Aqui, correntes de ar eram mantidas como se fossem tecidos dobrados. Vento norte frio e cortante, vento sul quente e gentil, vento leste seco que trazia mudanças de estação, vento oeste úmido que carregava chuva, anjos poderosos com mãos que pareciam ser feitas de brisa sólida controlavam estes ventos, liberando-os conforme ordens precisas do trono de Deus. Jó, capítulo 38, registra Deus perguntando ao patriarca: Entraste tu até aos tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Enoque estava vendo exatamente estes tesouros. O que Jó recebeu como pergunta retórica, Enoque experimentou como realidade visual. Os céus não eram espaço vazio e frio. Eram reinos organizados com estrutura e propósito, governados por hierarquias angelicais, seguindo planos meticulosos. O primeiro céu também continha os mecanismos que regulavam a chuva. Enoque viu nuvens sendo formadas, não por processos naturais cegos, mas por anjos que teciam vapor de água em formações específicas. Cada tempestade tinha designer. Cada chuva tinha propósito. Quando o fazendeiro na terra orava por chuva, não estava falando com o vazio. Estava se dirigindo ao Deus que comandava anjos que controlavam estes processos. Mas enquanto Enoque absorvia estas maravilhas, os anjos guias disseram: O que você viu aqui é apenas o começo. O primeiro céu mantém as ferramentas de Deus para governo terreno. Mas há 9 reinos acima deste, cada um mais glorioso e terrível que o anterior. Prepare seu coração, Enoque, porque o próximo céu não contém maravilhas climáticas, contém prisão de tormento que fará sua alma estremecer. Os anjos o conduziram em direção a uma barreira invisível entre o primeiro e segundo céus. Enoque sentia a atmosfera mudar. A luz ficou mais fraca. Um peso espiritual começou a pressionar seu peito. Ele estava prestes a entrar num lugar que serventia como lembrança eterna de que rebelião contra o Criador traz consequências devastadoras e permanentes. O que aguardava no segundo céu era prisão cósmica, onde anjos caídos lamentavam escolhas que nunca poderiam desfazer. Mas antes de cruzarmos para aquele reino sombrio, considere compartilhar este vídeo com alguém que precisa entender que realidades espirituais não são metáforas poéticas. São dimensões reais que existem além da percepção física limitada. Enoque estava prestes a encontrar prisioneiros imortais, e o que eles revelariam mudaria sua compreensão da guerra espiritual para sempre. Capítulo 4. A prisão dos anjos caídos. Cruzar do primeiro para o segundo céu foi como entrar em outra dimensão emocional. A luz brilhante e clara do primeiro céu deu lugar à atmosfera densa e opressiva. Não era escuridão completa, mas penumbra carregada de peso espiritual. O ar, se é que poderia ser chamado assim, parecia mais espesso, mais difícil de respirar. Enoque sentiu tristeza profunda envolver seu coração como manto pesado.
Este não era lugar de glória ou celebração. Era prisão cósmica. Os anjos guias, que até então demonstravam expressões serenas, agora apresentavam faces graves. Enoque, disseram eles, o que você está prestes a testemunhar é destino daqueles que abandonaram sua posição celestial. Estes são os vigilantes rebeldes, os anjos que transgrediram limites estabelecidos pelo Criador. E então Enoque os viu, suspensos na vastidão cinzenta do segundo céu, presos por correntes invisíveis, mas inquebravelmente reais. Centenas de seres angelicais punidos. Suas formas eram majestosas ainda, ecos da glória que uma vez possuíram, mas agora distorcidas pelo peso do julgamento. Alguns mantinham aparência humanoide perfeita, rostos de beleza trágica marcados por sofrimento eterno. Outros pareciam ter sido deformados pela própria natureza de sua transgressão, características angelicais misturadas com algo mais sombrio. Seus olhos eram o mais perturbador, vazios e ao mesmo tempo cheios de angústia infinita. Olhos que viram a glória do trono de Deus e depois escolheram rebelião. Olhos que agora só podiam contemplar sua própria ruína. De suas faces escorriam lágrimas como rios de fogo líquido. Não eram lágrimas de água, mas manifestações físicas de tormento espiritual. Caíam constantemente, nunca parando, nunca trazendo alívio. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, fornece contexto crucial. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estes, filhos de Deus, eram seres angelicais que abandonaram seus domínios celestiais, atraídos pela beleza das mulheres humanas. O livro de Enoque identifica 200 destes vigilantes que fizeram pacto entre si no Monte Hermon. Enoque sabia desta história. Sabia que estes anjos não apenas se casaram com mulheres humanas, mas geraram descendência híbrida, os Nefilim. Gigantes que caminhavam na terra com força sobrenatural, violência sem medida e apetites que corrompiam tudo ao redor. Números capítulo 13, versículo 33 menciona estes gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Mas a transgressão dos vigilantes ia além de uniões proibidas. O livro de Enoque detalha que eles ensinaram à humanidade conhecimentos que deveriam permanecer ocultos. Azazel ensinou fabricação de armas e adornos de vaidade. Semiasa revelou encantamentos e corte de raízes. Outros vigilantes compartilharam astrologia, feitiçaria, sinais celestiais e artes que corromperam a civilização antediluviana. Eles não apenas pecaram, mas lideraram multidões ao pecado. Quando estes anjos caídos viram Enoque, um servo vivo do Deus que os julgara, gritaram em desespero. Suas vozes ecoavam pelo segundo céu como trovão distorcido. Homem justo, servo do Altíssimo, interceda por nós. Peça misericórdia ao Eterno em nosso favor. Nós erramos, reconhecemos nossa transgressão, mas este tormento não tem fim. Enoque, coração partido pela cena diante dele, virou-se para seus guias angelicais. Estes seres clamam por misericórdia. Posso orar por eles? Posso interceder em seu favor? A compaixão natural de Enoque, a mesma característica que o tornava justo, manifestou-se mesmo diante de criaturas que causaram corrupção massiva na terra. Mas os anjos guias balançaram suas cabeças gravemente. Enoque, você é homem de carne e sangue, ainda mortal em natureza, mesmo estando agora nos céus.
Como pode interceder por seres que são imortais? Você não sabe seu próprio destino eterno ainda. Estes vigilantes conheciam perfeitamente a lei celestial quando a violaram. Eles viram a glória de Deus face a face, habitaram em luz inacessível e ainda assim escolheram trevas. Seu julgamento foi selado pelo próprio Criador. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, confirma: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas, versículo 6, acrescenta: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Enoque olhou novamente para os prisioneiros celestiais. Seus lamentos nunca cessavam. Suas lágrimas de fogo nunca secavam. Não havia esperança de libertação, nenhuma possibilidade de redenção. Este era tormento consciente que duraria até o julgamento final. E então continuaria por toda a eternidade em forma ainda mais intensa. A severidade da punição correspondia à magnitude do conhecimento que possuíam quando pecaram. Os anjos explicaram mais. Enoque, estes que você vê aqui não são todos os vigilantes rebeldes. Estes são os seguidores, aqueles que foram seduzidos pelo líder. O próprio líder, aquele que primeiro concebeu a rebelião, aquele cujo nome era Satanael, antes de se tornar o adversário, ele está preso em outra parte dos céus. Você o verá quando chegarmos ao quinto céu. Esta revelação chocou Enoque. Haveria ainda mais? A rebelião angelical tinha camadas e hierarquias mesmo na punição. De fato, as Escrituras revelam complexidade na queda angelical. Ezequiel, capítulo 28, descreve o querubim ungido que era perfeito em seus caminhos, até que iniquidade foi encontrada nele. Isaías, capítulo 14, registra a queda de Lúcifer, o filho da alva, que disse em seu coração que subiria aos céus e estabeleceria seu trono acima das estrelas de Deus. Enoque passou pelo segundo céu em silêncio reverente. Via grupo após grupo de vigilantes presos, cada um em agonia própria, cada um consciente de que escolhas irreversíveis os trouxeram ali. Alguns gritavam em fúria impotente. Outros choravam em desespero silencioso. Outros ainda pareciam entorpecidos pelo peso infinito de seu tormento. O contraste com o primeiro céu não poderia ser mais severo. Ali, ordem e propósito. Aqui, consequência e punição. Ali, anjos fiéis cumprindo chamados. Aqui, anjos rebeldes sofrendo julgamento. Os dois reinos existiam simultaneamente, separados apenas por barreira dimensional, demonstrando que glória e tormento, obediência e rebelião, bênção e maldição, todos coexistem na arquitetura espiritual do universo. Se você está contemplando a seriedade destas verdades, deixe um comentário abaixo. A guerra espiritual não é teoria teológica abstrata. É realidade que permeia todos os níveis da existência. Anjos caídos não são personagens de fantasia. São seres reais que agora trabalham para arrastar a humanidade para o mesmo destino que experimentam. Mas a jornada de Enoque continuava, e o próximo céu revelaria contraste ainda mais impressionante. Capítulo 5. Paraíso e tormento no terceiro céu. Quando Enoque atravessou a barreira entre o segundo e terceiro céus, a mudança foi instantânea e dramática. Era como sair de caverna sufocante para jardim perfumado em manhã de primavera. O peso opressivo que pressionava seu peito no segundo céu evaporou completamente. O ar, se é que poderia ser chamado assim, tornou-se fragrância viva. Não era simplesmente cheiro agradável. Cada inalação,
parecia alimentar sua alma de maneiras que comida nunca alimentara seu corpo. Diante de Enoque se estendia a paisagem de beleza impossível. Este era o Éden celestial, o paraíso sobre o qual profetas profetizaram e salmistas cantaram. Árvores de variedades que não existem na terra cresciam em perfeição. Seus troncos eram como colunas de mármore vivo. Suas cascas brilhavam com tonalidades de ouro e bronze e prata. Folhas não apenas eram verdes, mas continham um espectro completo de cores, mudando sutilmente como se respirassem. Os frutos destas árvores celestiais desafiavam descrição. Alguns brilhavam com luz interna suave. Outros pareciam conter galáxias em miniatura dentro de suas cascas translúcidas. A fragrância que emanavam era composta de alegria. Sim, alegria tinha cheiro aqui. Paz tinha textura. Santidade tinha sabor. Enoque compreendeu que estava em dimensão onde propriedades espirituais manifestavam-se como realidades físicas. Mas uma árvore se destacava acima de todas as outras. No centro absoluto deste paraíso celestial, elevava-se a árvore da vida. Sua magnitude era incompreensível. Suas raízes penetravam profundamente, tocando os fundamentos do próprio Éden, aquele jardim plantado por Deus em Gênesis, onde Adão e Eva caminharam antes da queda. Mas sua copa se estendia para cima, através de múltiplos níveis celestiais, alcançando dimensões que Enoque ainda não havia visitado. O tronco desta árvore tinha circunferência tão vasta que levariam dias para caminhar ao seu redor. Sua casca parecia conter história de toda a criação. Padrões que sugeriam eventos passados e futuros entrelaçados em design divino. Os galhos se estendiam em formações geométricas perfeitas, cada um sustentando folhas do tamanho de campos e frutos que brilhavam como sóis miniatura. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, registra a experiência de Paulo que ecoa a de Enoque. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. E conheço o tal homem que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo visitou este mesmo reino que Enoque agora explorava. Ao redor da árvore da vida, 300 anjos formavam um círculo contínuo de adoração. Estes não eram anjos comuns com tarefas administrativas. Eram seres de glória pura, cuja única função era exaltar o Criador através de cânticos que nunca cessavam. Suas vozes se entrelaçavam em harmonias que pareciam sustentar a própria estrutura da realidade. Cada nota carregava poder criativo. Cada frase musical tecia existência contínua. Enoque parou, completamente absorto na música. Não era a melodia que se ouve com ouvidos físicos. Penetrava diretamente na alma, evocando emoções que vocabulário humano não pode capturar. Era como se alegria pura, paz absoluta, amor incondicional e santidade perfeita fossem transformados em som e organizados em sinfonias celestiais. Lágrimas escorreram pelo rosto de Enoque, mas eram lágrimas de êxtase, o oposto completo das lágrimas de tormento que ele vira no segundo céu. Os anjos guias permitiram que Enoque descansasse ali por um período. Tempo funcionava diferente nos céus. O que poderia ter sido momentos ou anos, Enoque não sabia. Ele simplesmente absorvia a glória, permitindo que cada fibra de seu ser fosse saturada pela presença de santidade que permeava este lugar. Aqui estava o destino final dos justos. Aqui aguardava a recompensa daqueles que permaneciam fiéis. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 promete: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Enoque via esta promessa como realidade presente.
A árvore que fora guardada de Adão após o pecado, protegida por querubim com espada flamejante, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 24, esta mesma árvore aguardava nos céus para alimentar aqueles que seriam redimidos. Mas então, os anjos guias tocaram o ombro de Enoque gentilmente. Há mais que você precisa ver, disseram. Suas vozes carregavam tristeza. Este paraíso não é o único aspecto do terceiro céu. Venha. Eles o conduziram na direção oposta, afastando-se da árvore da vida, deixando para trás os cânticos angelicais e as fragrâncias celestiais. A atmosfera começou a mudar novamente. A luz dourada do paraíso deu lugar a brilho avermelhado e sinistro. O calor aumentou. Não era calor reconfortante de lareira em noite fria. Era intensidade que queimava sem consumir, que atormentava sem matar. E então Enoque viu, e seu coração se partiu. Um rio de fogo serpenteava pela paisagem distante. Não era fogo como labareda em madeira. Era essência concentrada de julgamento divino, justiça ardente manifestada como elemento líquido. As chamas subiam em ondas como serpentes furiosas, produzindo calor tão intenso que Enoque, mesmo à distância, sentiu pele arder. Mas pior que o calor era o frio que também emanava do lugar. Contrariamente a toda a lógica física, calor extremo e frio penetrante coexistiam. Próximo ao rio de fogo estavam figuras humanas. Não eram anjos caídos como os do segundo céu. Eram almas humanas, presas em tormento. Suas expressões eram de agonia absoluta. Seus corpos, embora não físicos no sentido terreno, demonstravam toda a evidência de sofrimento real. Alguns tentavam se esconder nas sombras, mas não havia refúgio. Outros estendiam mãos implorando misericórdia que não viria. Correntes invisíveis os mantinham presos em seus lugares designados. Quem são estes? Enoque perguntou, voz tremendo. Os anjos responderam com gravidade solene. Estes são aqueles que perverteram o que Deus criou puro. Homens que corromperam suas naturezas com práticas abomináveis. Mulheres que rejeitaram seus papéis ordenados e abraçaram feitiçaria. Aqueles que adoraram demônios ao invés do Criador. Aqueles que sacrificaram inocentes a ídolos. Aqueles que oprimiram órfãos e viúvas. Aqueles que acumularam riquezas enquanto ignoravam famintos às suas portas. Aqueles que blasfemaram contra o santo. Enoque reconheceu então a terrível justiça diante dele. O mesmo terceiro céu continha ambos os destinos finais da humanidade. Paraíso para os justos, tormento para os ímpios. Não estavam em dimensões separadas, mas em regiões do mesmo reino celestial. A distância entre eles era intransponível, mas podiam, teoricamente, ver um ao outro. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro, ilustra esta mesma realidade. O contraste era mais do que visual. Era a demonstração visceral de que escolhas feitas durante breve existência terrena determinam realidades eternas. Cada decisão, cada palavra, cada pensamento acariciado ou rejeitado, tudo acumulava em direção a um destes dois destinos. Não havia terceira opção. Não havia zona neutra. Paraíso ou tormento. Árvore da vida ou rio de fogo. Cânticos de anjos ou lamentos de condenados. Enoque cobriu seu rosto, incapaz de continuar olhando. O peso da justiça divina, perfeitamente equilibrada com misericórdia divina, era demais para a compreensão mortal. Aqui estava a resposta para perguntas que a humanidade faz há milênios. Há vida após a morte? Sim. Existe julgamento? Sim. Ações têm consequências eternas? Absolutamente. Inscreva-se neste canal
se estas verdades antigas estão impactando sua perspectiva moderna. A geração contemporânea foi ensinada que todas as religiões levam ao mesmo destino, que Deus é muito amoroso para julgar, que inferno é metáfora inventada para controlar massas. Mas Enoque viu realidades que desafiam estas narrativas confortáveis, e sua jornada continuava. Capítulo 6. O relógio cósmico de Deus. Os anjos retiraram Enoque do terceiro céu antes que o peso dos destinos eternos o esmagasse completamente. Subir para o quarto céu foi como entrar em oficina cósmica, onde o próprio tempo era fabricado. Imediatamente, Enoque percebeu que este reino operava segundo princípios diferentes. Aqui, os mecanismos que governavam dias, noites, estações e anos eram visíveis e ativos. Acima dele, Enoque viu o caminho do Sol. Não era simplesmente esfera de gás ardente, flutuando no espaço vazio, como ciência moderna ensina. Era entidade complexa, governada e guiada por hierarquias angelicais específicas. 8.000 estrelas menores o cercavam em formação coreografada, movendo-se em harmonia perfeita. Estas não eram estrelas aleatórias. Eram guardiões solares, cada uma designada para função específica. 4 estrelas principais, cada uma comandando 1.000 assistentes, lideravam o movimento solar. Estas estrelas capitãs eram responsáveis por guiar o Sol através de seu circuito diário. Quando o Sol nascia no leste, não era acidente de rotação planetária. Era processão deliberada, orquestrada por comandantes celestiais, seguindo o cronograma estabelecido antes da fundação do mundo. Os portões por onde o Sol passava eram estruturas massivas, medindo exatamente 61 estadios e 1/4 cada. Para contextualizar, um estadio antigo equivalia a aproximadamente 185 metros. Estes portões orientais e ocidentais eram guardados por 400 anjos flamejantes. Seus corpos eram compostos de fogo que não consumia, luz que não ofuscava, calor que dava vida ao invés de destruir. Quando o Sol atravessava os portões orientais cada manhã, evento extraordinário ocorria. Criaturas celestiais chamadas Fênix e Hakilri irrompiam em canções. O livro de Enoque descreve estas criaturas em detalhes fascinantes. Seus corpos brilhavam com cores de arco-íris, mas multiplicadas em intensidade 1000 vezes. Pernas fortes como as de leões sustentavam corpos imensos. Faces lembravam crocodilos antigos, mas transfiguradas em glória. Cada criatura possuía 12 asas que se estendiam majestosamente. O portador da luz chegou, cantavam estas criaturas. Suas vozes ecoavam através do quarto céu, anunciando nova rotação da Terra, novo ciclo de tempo, nova oportunidade para a humanidade abaixo. Jó, capítulo 38, versículos 4 a 7, captura este conceito. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Mas estes seres celestiais não eram apenas arautos. Tinham funções práticas e poderosas. Retinham o calor solar, impedindo que a intensidade total do Sol incinerasse a Terra. Controlavam umidade, equilibrando evaporação e condensação. Gerenciavam mudanças elementares que tornavam o planeta habitável. Sem sua intervenção constante, vida na Terra cessaria instantaneamente. Enoque também viu no quarto céu os mecanismos da Lua. Ela não era simplesmente rocha morta refletindo luz solar. Era governada por anjos lunares que controlavam suas fases com precisão matemática divina. A Lua crescente não era resultado de posições orbitais aleatórias. Era manifestação de cronometragem celestial, estabelecida em Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus:
Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Os ciclos lunares governavam o calendário hebraico, determinando festas sagradas, tempos de plantio e colheita, períodos de celebração e reflexão. Enoque compreendeu que nada na criação era caótico ou acidental. Cada movimento celeste carregava propósito e significado. As estrelas não vagavam sem objetivo. Os planetas não orbitavam por forças cegas. Tudo era orquestração divina, executada por servidores angelicais fiéis. Salmos capítulo 19, versículos 1 a 4, expressa esta verdade poeticamente. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Enoque agora via literalmente como os céus declaravam glória, através de sistemas complexos mantidos por incontáveis anjos, através de cronometragem perfeita que nunca falhava. Os anjos explicaram mais. Enoque, o que você vê aqui no quarto céu é apenas superfície. Tempo é mais do que movimento de corpos celestiais. É estrutura na qual todas as ações mortais são medidas. Cada segundo que passa na Terra é registrado aqui. Cada momento é contabilizado. E quando o tempo designado por Deus se completar, então fim virá. Esta revelação levantou questões profundas. Se tempo é governado celestialmente, então livre-arbítrio humano é ilusão? Os anjos responderam antes mesmo que Enoque formulasse a pergunta. Não confunda governo divino com predestinação absoluta. Deus estabeleceu estrutura temporal, dentro da qual a humanidade exerce escolhas reais. O que ele governa é o palco, não cada ação dos atores. Sol nascerá amanhã, porque assim foi ordenado. Mas o que você fará quando o sol nascer, permanece sua escolha. Enoque contemplou esta sabedoria. Viver dentro de ordem não nega liberdade. Assim como o músico improvisando dentro de estrutura harmônica, não é menos criativo. Humanos escolhendo dentro de tempo ordenado não são menos livres. Deus criou frameworks, não fantomas. Estabeleceu leis, não marionetes. O quarto céu também continha bibliotecas estelares, onde movimentos futuros já estavam mapeados. Anjos escribas mantinham tabelas mostrando posições de cada corpo celestial através de milênios. Eclipses, conjunções, eventos astronômicos todos catalogados antes de ocorrerem. Daniel capítulo 2, versículo 21, declara: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Mas então, a atmosfera mudou novamente. Os anjos se entreolharam com expressões graves. Enoque, prepare-se. O próximo céu não contém glória de ordem divina. Contém monumentos de rebelião derrotada. Você verá o líder dos caídos e seus gigantes silenciosos. O peso voltou ao peito de Enoque. Ele estava prestes a encarar Satanael, o querubim ungido que se tornou adversário. Se você está absorvendo estas revelações, deixe um like. Compreender a arquitetura espiritual do universo não é exercício acadêmico. É reconhecimento de que realidade é muito mais vasta e complexa do que materialismo moderno admite. E as camadas mais profundas ainda estavam por vir. Capítulo 7. Os gigantes silenciosos e o príncipe caído. A transição para o quinto céu foi diferente de todas as anteriores. Não havia mudança gradual de luz ou temperatura. Foi como atravessar cortina pesada e entrar em salão de tristeza congelada. O ar era denso, quase sólido. Cada respiração exigia esforço. Silêncio pressionava os ouvidos de Enoque, como água profunda pressionaria mergulhador. Este
era reino de vergonha eterna e arrependimento impossível. Diante de Enoque se estendiam fileiras intermináveis de figuras gigantescas. Não eram anjos comuns nem humanos. Eram os Grigori, os vigilantes que seguiram Satanael na grande rebelião. Seu tamanho era impressionante, cada um alto como árvores antigas, largos como muralhas de cidades. Mas não havia poder em sua estatura, apenas peso de culpa infinita. Sentavam-se em formações perfeitas, milhares deles, talvez dezenas de milhares. Suas faces eram vazias de expressão, olhos mortos fixos em nada. Não cantavam como anjos fiéis, não gritavam como prisioneiros do segundo céu. Simplesmente existiam em silêncio opressivo, que era punição própria. Este era tormento de tipo diferente. Não fogo físico, mas consciência eterna de glória perdida. Os anjos guias explicaram em vozes baixas, como se mesmo eles sentissem reverência pelo julgamento severo. Estes são os que desceram ao Monte Hermon sob juramento mútuo, 200 vigilantes que fizeram pacto de rebelião. Eles desejaram as filhas dos homens e abandonaram suas posições celestiais para possuí-las. Geraram os Néfilim, gigantes que encheram a terra de violência. Gênesis capítulo 6, versículo 4, fornece confirmação. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Estes Nefilim não eram meramente humanos altos. Eram híbridos espirituais, abominações que corromperam genética humana criada à imagem de Deus. Enoque reconheceu alguns nomes entre os Grigori através de conhecimento que Deus lhe concedera. Ali estava Azazel, que ensinou homens a forjar espadas e escudos, iniciando eras de guerra sem precedentes. Ali estava Semiasa, líder do pacto rebelde que primeiro concebeu o plano de descida. Ali estava Baraquel, que ensinou astrologia aos mortais, corrompendo o entendimento de sinais celestiais. E havia tantos outros, cada um responsável por introduzir conhecimento proibido que acelerou degeneração humana. Primeiro, Enoque capítulo 8, versículos 1 a 3, detalha estas transgressões. Azazel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos e couraças. Ensinou-lhes os metais e a arte de trabalhá-los. Ensinou às mulheres braceletes, ornamentos, o uso de antimônio e o embelezamento das pálpebras. Estas não parecem ofensas graves para a mentalidade moderna, mas representavam violação de ordem divina. Humanidade deveria desenvolver-se segundo o cronograma de Deus, não segundo a agenda angelical rebelde. Os Grigori não podiam falar. Suas vozes haviam sido removidas como parte da sentença. Podiam apenas sentar em contemplação eterna de suas escolhas irreversíveis. Não havia arrependimento verdadeiro entre eles, apenas lamento por consequências. Arrependimento genuíno leva à mudança. Lamento apenas deseja escape de punição, sem rejeição do pecado. Mas então, os anjos levaram Enoque mais profundamente no quinto céu, em direção a uma seção isolada e fortemente guardada. Querubins com espadas flamejantes formavam um perímetro impenetrável. Suas faces eram severas, seus olhos vigilantes. No centro deste círculo de guardiões, preso por correntes que pareciam ser forjadas de autoridade divina pura, estava ele, Satanael, o querubim ungido, o portador de luz que se tornou príncipe das trevas, o mais belo de todos os seres criados agora marcado por julgamento. Enoque não podia olhar diretamente para ele inicialmente. Mesmo caído, mesmo preso, emanava presença que intimidava. Não era glória santa como a que emanava dos anjos fiéis. Era poder corrompido, majestade distorcida,
beleza arruinada. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, descreve sua condição original. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Satanael olhou para Enoque com olhos que continham eras de conhecimento e rebelião. Não falou, mas Enoque sentiu o escárnio, o ódio dirigido a toda a humanidade. Aqui estava a fonte primária de todo o mal que infectava a criação. Não demônio de chifres e tridente de caricaturas medievais, mas ser de intelecto vasto e orgulho infinito, que escolheu autoexaltação sobre adoração ao Criador. Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14, registra sua declaração de independência. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esta era a essência da rebelião, não rejeição de Deus por não acreditar em sua existência. Satanael conhecia Deus intimamente. Era reconhecimento de Deus, seguido de rejeição deliberada de submissão. Ele queria ser Deus, não servir a Deus. Desejava adoração, não oferecer adoração. E sua ambição arrastou o terço das hostes celestiais com ele, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 4 sugere. Os anjos guias se aproximaram de Enoque novamente. Você vê agora a raiz de toda rebelião, orgulho que prefere tormento livre à servidão bendita. Satanael conhecia perfeitamente os resultados de sua escolha. Não foi enganado, escolheu conscientemente, e todos que o seguiram fizeram o mesmo. Enoque entendeu então a guerra cósmica em novo nível. Não era batalha entre forças iguais, era a insurreição de criaturas contra Criador, impossível de vencer, mas continuada por orgulho que recusa admitir derrota. Satanael sabia que perderia, mas preferia reino no inferno a serviço no céu, assim como John Milton descreveria séculos depois em Paradise Lost. Mas as correntes que prendiam Satanael não eram permanentes ainda. Os anjos explicaram: ele está preso aqui temporariamente, mas será solto novamente antes do fim. Apocalipse capítulo 20 descreve seu encarceramento futuro por 1000 anos e libertação final antes do julgamento definitivo. O que você vê agora é prévia de seu destino eterno. Enoque tremeu. Se este ser de poder incompreensível estava preso, que esperança tinha a humanidade fraca de resistir a ele quando livre? Os anjos responderam sua preocupação não verbalizada. Humanidade não enfrenta esta guerra sozinha. O Criador provê armadura, armas espirituais e seu próprio espírito aos que o buscam. Efésios capítulo 6 detalha esta provisão. Satanael é poderoso, mas limitado. Deus é onipotente. Deixando o quinto céu, Enoque sentiu peso de realidades espirituais mais profundamente que nunca. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam compreender que batalha que enfrentamos não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades liderados por inteligência antiga que odeia a imagem de Deus refletida na humanidade. Capítulo 8. Os registros eternos. Subir para o sexto céu foi como entrar em biblioteca, que continha toda a informação que já existiu ou existirá. A atmosfera era diferente de todos os níveis anteriores. Havia sensação de ordem absoluta,
de registro meticuloso, de nada sendo esquecido ou negligenciado. Aqui, cada ação humana era documentada, cada palavra registrada, cada pensamento conhecido. 7 fileiras de anjos gloriosos aguardavam Enoque. Estes não eram guerreiros nem adoradores, mas administradores celestiais. Suas faces brilhavam mais intensamente que o sol do meio-dia, mas não machucavam os olhos. Era brilho que iluminava ao invés de cegar. Suas vestes eram feitas de algo que parecia diamantes líquidos, refratando luz em padrões que mudavam constantemente, mas mantinham harmonia perfeita. Cada grupo angelical tinha jurisdição específica. Os primeiros governavam os céus, não no sentido de governar anjos, mas de manter estrutura dimensional. Os segundos supervisionavam a Terra, monitorando eventos geológicos, climáticos e ecológicos. Os terceiros administravam mares e rios, cada onda e corrente sob seu conhecimento. Os quartos gerenciavam tempo e estações, semelhante aos anjos do quarto céu, mas com foco diferente. Os quintos, sextos e sétimos grupos tinham função que fez coração de Enoque acelerar. Eles registravam almas humanas. Cada pessoa nascida recebia registro celestial, nome, data de nascimento, linhagem, propósito divino, tudo documentado com precisão infinita. Mas mais importante e perturbador, estes anjos registravam cada ato moral. Livros celestiais eram abertos continuamente diante de Enoque. Não eram feitos de papel ou pergaminho. Eram construtos espirituais que continham informação de maneira impossível de descrever em termos materiais. Um único livro continha vidas completas de milhares de indivíduos, cada detalhe acessível instantaneamente. Malaquias, capítulo 3, versículo 16, confirma esta prática. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que pensaram no seu nome. Cada conversa sobre Deus, cada oração sussurrada, cada ato de bondade pensando que ninguém via, tudo registrado. Mas o inverso também era verdadeiro. Cada mentira contada, cada traição planejada, cada injustiça cometida, tudo documentado. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, adverte: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Não havia segredos escondidos destes registradores celestiais. Enoque viu sua própria vida registrada. Os anjos permitiram que ele lesse sessões. Cada passo de sua caminhada com Deus estava ali. Momentos quando ele escolheu retidão sobre conveniência. Ocasiões quando resistiu tentação. Tempos quando orou por outros. Mas também estava registrado cada falha, cada palavra áspera, cada pensamento impuro. A totalidade de existência humana exposta sob luz implacável. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6 declara: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Este julgamento não seria baseado em opiniões ou percepções. Seria baseado em registros precisos, mantidos por testemunhas angelicais, que nunca piscam, nunca esquecem, nunca distorcem. Mas o sexto céu continha mais do que registros individuais. Havia arquivos sobre nações inteiras, impérios que ascenderam e caíram, todos documentados, reis que governaram com justiça ou tirania, seus reinados analisados e catalogados, civilizações que serviram a Deus ou se rebelaram, seus destinos selados antes mesmo de perceberem. Daniel, capítulo 7, versículo 10, descreve cena semelhante. Assentou-se o juiz, e abriram-se os livros.
Este não é evento futuro apenas. É realidade presente contínua. Os livros estão sempre abertos. O julgamento é processo constante, culminando em veredicto final quando o tempo acabar. Os anjos mostraram a Enoque outra categoria de registros: livros de orações. Cada súplica dirigida ao Criador era coletada e preservada. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, menciona taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Orações não dissipam no ar. Ascendem aos céus e são mantidas em recipientes sagrados. Enoque viu orações de mártires que clamavam por justiça. Viu súplicas de mães por filhos desviados. Viu petições de doentes buscando cura. Viu agradecimentos de corações gratos. Todas preservadas, todas consideradas, todas respondidas no tempo determinado por sabedoria divina que humanos raramente compreendem. Havia também cantores celestiais no sexto céu. 6 fênix, 6 querubins e 6 serafins formavam um coral que nunca cessava. Suas vozes eram diferentes dos adoradores ao redor da árvore da vida, no terceiro céu. Aqui, o cântico tinha qualidade diferente. Era música que sustentava a estrutura cósmica. Cada nota era decreto. Cada harmonia era lei universal sendo reafirmada. Os serafins, descritos em Isaías capítulo 6, cada um com 6 asas, olhos cobrindo seus corpos inteiros, clamavam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas Enoque entendeu que não era repetição vazia. Cada proclamação de santidade renovava a pureza da criação. Era a manutenção espiritual do universo, como algoritmo que roda constantemente para manter sistema operacional funcionando. Os anjos explicaram função crítica. Enoque, o que você ouve não é apenas adoração, é estabilização. Pecado introduziu entropia na criação. Corrupção trabalha constantemente para desmantelar ordem. Este cântico contrapõe entropia espiritual, mantendo criação coesa até momento designado para a renovação completa. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 13, descreve esta renovação futura. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Até lá, cantores celestiais mantinham tudo junto. Então, os anjos prepararam Enoque para próximo nível. O sétimo céu contém exércitos de Deus. Você verá poder militar celestial que protege ordem divina. Se você está começando a compreender complexidade da administração celestial, comente abaixo. Realidade espiritual não é simplista ou primitiva. É sofisticada, além de compreensão humana completa. Capítulo 9. As estações celestiais. Ao entrar no sétimo céu, Enoque foi imediatamente dominado por sensação de poder concentrado. Este não era lugar de registros ou adoração ou julgamento. Era quartel-general militar, fortaleza espiritual de onde Deus comandava seus exércitos. O ar vibrava com autoridade. Cada movimento tinha propósito. Cada ser presente existia em estado de prontidão total. Fileiras após fileiras de anjos guerreiros se estendiam além da capacidade visual. Não eram milhares, eram miríades de miríades. Dezenas de milhões de seres angelicais armados e organizados em hierarquias militares precisas. Havia príncipes angelicais sobre nações, comandantes sobre regiões, capitães sobre grupos específicos. A estrutura era complexa, mas perfeitamente clara. Estes eram os Sabaote, os exércitos do Senhor dos Exércitos. Jeová Sabaote é título usado repetidamente nas Escrituras. Salmos capítulo 24, versículos 7 e 8, proclama: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e vós,
entradas eternas, levantai-vos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Enoque viu diferentes classes de guerreiros angelicais. Havia serafins ardentes com espadas que pareciam ser feitas de relâmpago solidificado. Havia querubins poderosos com múltiplas faces, cada uma olhando em direção diferente simultaneamente, impossíveis de surpreender. Havia tronos, seres sobre os quais a autoridade divina literalmente se sentava. Havia dominações que exerciam governo sobre reinos espirituais. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Lista estas hierarquias, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo conhecia a estrutura angelical, porque recebera revelação semelhante à de Enoque. Os anjos guias explicaram função destes exércitos. Eles não combatem inimigos externos, pois não há nada fora da criação de Deus. Combatem rebelião interna. Satanael e seus demônios constantemente tentam subverter ordem divina. Estes guerreiros celestiais mantêm limites, restringem atividade demoníaca, protegem propósitos divinos. Daniel capítulo 10 registra guerra espiritual específica. Daniel jejuou e orou por 21 dias. Finalmente, anjo Gabriel apareceu e explicou: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Esta não era metáfora. Era combate literal entre anjos de Deus e príncipes demoníacos sobre nações. Enoque, então, viu algo que o fez cair de joelhos. No centro do sétimo céu, rodeado por círculos concêntricos de adoradores e guerreiros, estava o trono. Não o trono final do Altíssimo ainda, mas trono intermediário de onde Cristo governava como mediador. Era estrutura de glória tão intensa que Enoque só podia olhar de relance. Ao redor deste trono, a adoração nunca cessava, mas era diferente da adoração no terceiro ou sexto céus. Aqui, louvor tinha caráter militar. Louvado seja o comandante dos exércitos, glória ao capitão de nossa salvação, honra ao rei que cavalga sobre os céus. As vozes eram trovões organizados, poder concentrado em expressões de lealdade absoluta. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 14, descreve Cristo neste papel. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Mas os anjos, então, levaram Enoque ainda mais alto, para o oitavo céu, chamado Muzalote. Aqui, a função mudou novamente. Este era céu das estações, onde ciclos temporais maiores eram governados. Não dias individuais como no quarto céu, mas padrões que se estendiam por anos, décadas, séculos. 12 constelações enormes rotacionavam lentamente. Não eram signos astrológicos para a predição de futuro como praticado por ocultistas. Eram marcadores temporais estabelecidos por Deus desde criação. Gênesis capítulo 1, versículo 14 é específico. Haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Cada constelação tinha casas associadas, divisões específicas que marcavam períodos. Enoque viu que tudo acontecendo na Terra estava vinculado a código celestial oculto neste nível. Estações de plantio e colheita, períodos de seca e chuva, ciclos de fartura e fome, todos orquestrados daqui. Os anjos esclareceram. Humanidade corrompeu este conhecimento em astrologia
tentando usar sinais divinos para predizer e manipular destinos. Mas propósito original era calendário sagrado, não adivinhação. Israel recebia festas ligadas a movimentos celestiais. Páscoa na primavera, Pentecostes no verão, tabernáculos no outono, todas sincronizadas com sinais nos céus. Enoque passou tempo estudando estes padrões. Viu como cada geração nascia sob sinais celestiais específicos. Não para determinar personalidade como horóscopos falsos alegam, mas para marcar tempo que lhes foi designado. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então foi levado ao nono céu, Cutchavim, firmamento onde as casas zodiacais originais residiam. Aqui, Enoque compreendeu que muito do que a humanidade desenvolveu como astrologia era distorção de verdade celestial real. Havia ordem nos céus, havia sinais e tempos, mas propósito era glorificar Criador e marcar seus tempos designados, não empoderar humanos com suposto conhecimento de futuro. Os anjos advertiram. Satanael corrompeu este conhecimento deliberadamente. Ensinou a humanidade através dos Grigori a usar sinais celestiais para a feitiçaria. O que Deus designou como calendário, adversário, transformou em idolatria. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Proíbe a adoração de corpos celestiais. Quando levantares os teus olhos aos céus, e vires o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, não te deixes seduzir a inclinar-te perante eles. Mas agora, algo mudou drasticamente. Os anjos guias que acompanhavam Enoque desde o primeiro céu ficaram silenciosos. Suas faces assumiram expressões de reverência absoluta. O ar tornou-se denso com santidade. Luz indescritível começou a brilhar acima. Enoque compreendeu. Estava prestes a entrar no 10º e final céu. Estava prestes a estar diante do trono do Deus Eterno. Inscreva-se antes de continuarmos. O que vem a seguir é ápice de revelação celestial. Capítulo 10. Diante do trono eterno. Atravessar a barreira para o 10º céu, chamado Aravote, foi diferente de todas as transições anteriores. Não foi movimento físico através de espaço. Foi transcendência de dimensão inteira de existência. Enoque sentiu sua própria natureza mudando enquanto entrava. Era como se átomos de seu ser fossem reconfigurados para suportar níveis de glória que destruiriam mortal comum instantaneamente. O 10º céu não tinha limites visíveis. Não havia paredes ou fronteiras, porque continha infinidade. Era como o oceano sem praias de luz viva e pura. Mas não era luz física que viaja em ondas. Era presença manifestada visivelmente, santidade tão concentrada que assumia forma perceptível. Tudo brilhava, tudo vibrava, tudo existia em estado de adoração perpétua. E então, Enoque viu. No centro de tudo, impossível de descrever, mas impossível de ignorar, estava o trono. Não era mobília, era a posição de autoridade absoluta, manifesta como realidade física. Ezequiel, capítulo 1, tenta descrever visão semelhante, usando palavras inadequadas. Como a aparência do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao redor do trono, número incontável de seres celestiais existia em adoração contínua. Milhões sobre milhões, cada um em posição de reverência total. Serafins com 6 asas cobriam faces com 2, pés com 2, e voavam com 2 enquanto clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Querubins com 4 faces, homem, leão, boi e águia, moviam-se em padrões sincronizados ao redor do trono.
Cada movimento era adoração. Cada gesto era declaração de glória. 24 anciãos, representando talvez humanidade redimida de todas as eras, lançavam suas coroas diante do trono continuamente, conforme Apocalipse capítulo 4 descreve. Mas então, Enoque viu a face. Escrituras afirmam repetidamente que ninguém pode ver Deus e viver. Êxodo capítulo 33, versículo 20. Deus diz a Moisés: "Não poderás ver a minha face, porque o homem não me verá e viverá." No entanto, Enoque estava vendo. Como era possível? Porque ele estava sendo transformado durante a própria experiência. Estava deixando de ser meramente mortal. A face de Deus não era rosto com características humanas. Era totalidade. Era como ferro incandescente tirado de fornalha, preenchido com faíscas eternas que eram universos nascendo e morrendo. Era justiça absoluta e misericórdia infinita simultaneamente. Era amor tão intenso que queimava tudo impuro, mas tão acolhedor que atraía irresistivelmente. Enoque caiu prostrado. Não teve escolha. Cada fibra de seu ser exigia total submissão diante desta glória. Ficou ali, incapaz de se mover, esmagado pelo peso de santidade, elevado pela proximidade de perfeição absoluta. Lágrimas escorriam continuamente, mas não eram lágrimas de dor. Eram expressões líquidas de alegria misturada com temor reverente. Então, uma voz falou. Não era som viajando através de ar. Era comunicação direta de mente para mente, de espírito para espírito, mas com autoridade que fazia a criação inteira vibrar. Enoque. Apenas seu nome, mas falado pelo Criador de todas as coisas. Naquele momento, Enoque compreendeu seu valor infinito e sua insignificância simultânea. Era paradoxo que só pode ser experimentado, nunca explicado. Levanta-te, meu servo fiel. Enoque sentiu mãos, não físicas, mas reais, erguê-lo gentilmente. E então, Gabriel, o arcanjo mensageiro, estava diante dele. Não temas, Enoque. O Senhor deseja que você permaneça aqui para sempre. Você não retornará à terra. Seu corpo mortal será transformado. Você se tornará um dos gloriosos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, explica este processo. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Enoque estava experimentando o que toda a humanidade redimida experimentará na ressurreição. Estava recebendo o corpo glorificado enquanto ainda consciente, testemunhando sua própria transformação. Outro anjo apareceu, Miguel, comandante dos exércitos celestiais. Com reverência, Miguel removeu as vestes terrenas de Enoque. Não eram roupas físicas apenas, mas limitações mortais que o impediam de existir permanentemente em dimensões celestiais. Então veio o ungimento. Um anjo chamado Pravuil trouxe óleo celestial. Não era substância material, mas essência espiritual que brilhava como luz líquida. Era mais suave que orvalho, mais perfumado que 1000 jardins, mais poderoso que qualquer elemento terreno. Quando tocou a pele de Enoque, cada célula de seu corpo começou a transformar. A dor era inexistente, mas sensação era avassaladora. Enoque sentia mortalidade sendo queimada, não destruída, mas purificada. Sentiu capacidades expandindo. Visão que antes via apenas espectro limitado, agora percebia múltiplas dimensões simultaneamente. A audição que captava sons terrenos agora ouvia músicas de esferas celestiais. Mente que processava pensamentos linearmente agora compreendia verdades complexas instantaneamente.
Então, Miguel trouxe vestes de glória. Não eram tecido, mas luz solidificada. Eram feitas de pureza e santidade, brilhando mais que qualquer estrela. Quando foram colocadas sobre Enoque, ele olhou para si mesmo e não reconheceu o que via. Não era mais homem no sentido comum. Era ser glorificado, mantendo identidade, mas transcendendo limitações. Hebreus capítulo 11, versículo 5, resume: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Este versículo, que parece simples, continha realidade extraordinária que Enoque agora experimentava plenamente. Mas transformação física era apenas parte. Deus tinha propósito específico para Enoque. Outro anjo foi chamado, Pravuil, identificado como escriba celestial, mais sábio que todos os outros. Deus ordenou: traz os livros eternos para Enoque, ensina-lhe tudo, os segredos dos céus, da terra, dos elementos, das almas, das línguas, dos louvores, das leis e dos destinos. Ele registrará para gerações futuras. Pravuil abriu os livros diante de Enoque. Não eram volumes físicos, mas repositórios de conhecimento que existiam desde a fundação do mundo. Continham segredos da criação, estrutura do universo, história passada e futura, nomes de todas as almas já criadas, mecanismos espirituais que governam realidade. Era currículo mais abrangente já ministrado a ser criado. Durante período que Enoque não poderia medir, porque tempo funcionava diferentemente no 10º céu, ele estudou. Pravuil explicava, demonstrava, expandia entendimento. Enoque via como luz foi separada das trevas no primeiro dia da criação. Via a formação dos céus e da terra. Via a criação de Adão do pó e Eva da costela. Via a queda no Éden e consequências que cascatearam através de toda a criação. Mas também via futuro. Via o dilúvio que viria, julgamento que purificaria a terra da corrupção dos Nefilim. Via Noé e a arca. Via a dispersão das nações em Babel. Via chamado de Abraão e promessas a Israel. Via a escravidão no Egito e êxodo poderoso. Via a conquista de Canaã e reino de Davi. E via mais longe ainda. Via a vinda do Messias, Deus encarnado nascendo de virgem. Via milagres e ensinos, rejeição e crucificação, ressurreição e ascensão. Via a igreja nascendo e evangelho espalhando. Via perseguições e triunfos. Via a apostasia crescendo e iniquidade multiplicando. E via o fim. Via a tribulação final, quando Satanael seria solto por breve período. Via julgamento das nações. Via a ressurreição dos mortos, justos para a vida eterna e ímpios para a condenação eterna. Via novos céus e nova terra, onde justiça habitaria para sempre. Apocalipse capítulos 21 e 22 descrevem esta realidade final. Enoque registrou tudo. 366 livros foram escritos, cada um contendo sabedoria celestial. Alguns destes livros foram preservados e chegaram até nossa era. O livro de Enoque, embora não incluído no cânon protestante, é referenciado por Judas no Novo Testamento e foi considerado escritura por igreja primitiva, e ainda é pela tradição etíope. Finalmente, Deus falou novamente: Enoque, senta-te à minha esquerda, ao lado de Gabriel, e permanece em minha presença para sempre. Esta era honra inimaginável, posição ao lado do próprio trono, não como Deus, mas como servente privilegiado, com acesso perpétuo à presença divina. Compartilhe este vídeo se esta jornada está impactando você. A transformação de Enoque não terminou. Tinha implicações para toda a humanidade. Capítulo 11. A transformação de Enoque. Sentado ao lado do trono,
Enoque existia agora em estado que transcendia a compreensão mortal. Não era mais limitado por tempo linear. Podia perceber passado, presente e futuro simultaneamente, embora não com onisciência divina. Via a Terra abaixo, não como planeta distante, mas como jardim sob seus cuidados. Observava eventos desdobrando conforme planos divinos, alguns em obediência, muitos em rebelião. Mas Enoque não estava sozinho em sua nova posição. Outros seres glorificados o acompanhavam. Ele viu Elias, o profeta que seria arrebatado séculos no futuro terreno, mas existia aqui no eterno agora dos céus. Viu mártires que ainda não haviam nascido na terra, mas cujos nomes já estavam escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. A tradição judaica antiga desenvolveu ensinamentos extensos sobre Enoque transformado. Textos rabínicos o identificam com Metatron, anjo supremo com autoridade de representar a própria presença divina. Terceiro, Enoque, texto místico judaico, descreve Enoque recebendo 70 nomes, cada um representando aspecto diferente de sua nova natureza e autoridade. Alguns destes nomes incluíam jovem, porque era mais recente entre os seres celestiais; servo, porque sua função era servir à presença divina; príncipe da presença, porque tinha acesso direto ao trono; escriba celestial, porque registrava ações da humanidade; mediador, porque intercedia entre Deus e suas criaturas. Cada nome representava faceta de seu papel expandido. Debates teológicos ao longo dos séculos questionaram até que ponto Enoque se tornou angelical. Alguns scholars argumentam que ele manteve natureza humana glorificada, sendo modelo do que humanos redimidos se tornarão. Outros sugerem que transformação foi tão radical que ele transcendeu a humanidade completamente. As Escrituras não fornecem resposta definitiva, deixando espaço para mistério. O que é certo é que Enoque recebeu autoridades específicas. Uma delas era supervisionar registros de ações humanas. Os anjos do sexto céu reportavam a ele. Cada oração, cada ato de justiça, cada pecado oculto, tudo passava sob seu conhecimento. Ele se tornou testemunha celestial de toda a história humana que se desdobrava após sua ascensão. Outra autoridade era ensinar. Anjos menos instruídos vinham a Enoque para aprender sobre humanidade, sobre misericórdia, sobre redenção. Porque Enoque havia sido humano, compreendia a fragilidade de carne, de maneiras que anjos que nunca encarnaram não podiam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, menciona que anjos desejam compreender salvação mais plenamente. Enoque se tornou um de seus professores. Mas talvez mais importante, Enoque se tornou esperança profética para a humanidade. Sua trasladação sem experimentar morte demonstrava que mortalidade não era inevitável. Romanos capítulo 6, versículo 23, declara: o salário do pecado é a morte. Mas Enoque provou que intimidade com Deus pode transcender até esta consequência. Ele era prenúncio de ressurreição final, quando morte seria vencida completamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, descreve evento futuro modelado na experiência de Enoque. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Enoque era primeiro fruto deste arrebatamento. Elias seria segundo. E na consumação dos tempos, geração inteira de crentes seria transformada em momento, num piscar de olhos,
recebendo corpos glorificados, semelhantes ao de Enoque. A diferença seria escala, não natureza da transformação. Matusalém, filho de Enoque, viveu mais 969 anos na terra. Seu nome significa: quando ele morrer, virá. Estudiosos da Bíblia calcularam que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Deus, em misericórdia, permitiu que vivesse até o último momento possível, adiando o julgamento, enquanto este remanescente da era de Enoque ainda respirava. Através de Matusalém, ensinamentos de Enoque foram preservados. Através de Lameque, neto de Enoque, sabedoria foi passada a Noé. E Noé, bisneto de Enoque, recebeu instruções para construir arca que salvaria a humanidade de extinção completa. A linhagem de fé continuou, ininterrupta, de Enoque, através do dilúvio, até Abraão, até Davi, até Cristo. Judas, versículos 14 e 15, citam profecia de Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta profecia, registrada antes do dilúvio, ainda aguarda cumprimento final. Enoque, de sua posição celestial, observava a história desenrolar. Viu o dilúvio purificar terra. Viu Nimrod construir Babel em rebelião. Viu Sodoma e Gomorra consumidas. Viu Israel no Sinai recebendo lei. Viu templo construído e destruído e reconstruído. Viu impérios ascenderem, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E então viu o impossível, Deus encarnado, o Verbo que estava com Deus e era Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1, tomando forma humana. Jesus nascendo em Belém, vivendo vida perfeita, cumprindo lei que nenhum outro humano conseguira. Enoque observou cada milagre, cada parábola, cada confronto com líderes religiosos corruptos. Observou Getsêmani, onde Jesus suou sangue sob peso de pecados que carregaria. Observou julgamentos injustos, açoitamento brutal, via dolorosa. Observou crucificação, 3 horas de trevas, quando o Pai desviou face do Filho, carregando iniquidade da humanidade. Observou morte e descida ao Hades, e 3 dias depois, observou ressurreição gloriosa, que mudou tudo. Enoque compreendeu então plenamente por que fora preservado. Era testemunha de eras. Desde antes do dilúvio, até além da segunda vinda, ele veria tudo. Suas escritas registrariam não apenas o que vira nos céus, mas interpretação profética de história humana completa. Era a ponte entre era antediluviana e era messiânica. Apocalipse capítulo 11 menciona 2 testemunhas que profetizarão durante tribulação final. Muitos estudiosos identificam estas testemunhas como Enoque e Elias, os 2 homens que nunca morreram. Eles retornariam à terra, pregariam arrependimento, realizariam sinais e, finalmente, experimentariam morte que haviam evitado, apenas para ressuscitar 3 dias e meio depois, diante de mundo assistindo. Se isto é literal ou simbólico, teólogos debatem, mas ponto permanece. Enoque tinha destino entrelaçado com o plano redentor de Deus desde antes de fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação. Enoque era a demonstração viva desta escolha pré-temporal. Deixe um comentário sobre como esta jornada está transformando sua compreensão de realidade espiritual. A história de Enoque não é apenas narrativa antiga. É revelação de possibilidades disponíveis a todos que escolhem caminhar com Deus como Enoque caminhou. Capítulo 12. O legado para a humanidade. Dos 366 livros que Enoque escreveu sob instrução celestial,
Apenas fragmentos sobreviveram até nossa era. O primeiro livro de Enoque, também chamado de Enoque Etíope, porque foi preservado completamente apenas em tradução GES, contém visões de julgamento, descrições dos vigilantes caídos, revelações sobre cosmologia celestial e profecias messiânicas. O segundo livro de Enoque, também chamado Enoque Eslavo, porque sobreviveu em manuscritos eslavônicos, detalha a jornada pelos 10 céus que exploramos. Descreve transformação de Enoque, instrução por anjos e revelações sobre tempo, espaço e destino humano. Este texto era desconhecido no Ocidente até século XIX, mas sempre foi valorizado por comunidades cristãs orientais. O terceiro livro de Enoque, texto místico judaico, também chamado de Livro dos Palácios Celestiais, foca na transformação de Enoque em Metatron. Descreve estrutura detalhada dos céus, hierarquias angelicais e papel de Enoque como escriba supremo. Este texto influenciou profundamente misticismo judaico medieval, particularmente tradição cabalística. Mas por que estes livros não entraram no cânon bíblico aceito pela maioria das igrejas? A resposta é complexa e envolve história, teologia e política religiosa. Quando líderes da igreja primitiva estabeleceram o cânon do Novo Testamento nos primeiros séculos, aplicaram critérios específicos: autoria apostólica, uso litúrgico generalizado, consistência com doutrina estabelecida e aceitação pelas igrejas principais. O livro de Enoque falhou em alguns destes testes para comunidades ocidentais. A autoria era atribuída a Enoque antediluviano, não apóstolo. Uso litúrgico era limitado geograficamente. Algumas seções pareciam contradizer outras escrituras na interpretação de certos grupos. Mas, crucialmente, Judas, versículo 14, cita Enoque diretamente, e 2 Pedro, capítulo 2, alude a narrativas do livro de Enoque. A Igreja Ortodoxa etíope, isolada de debates ocidentais por geografia e política, manteve livro de Enoque como escritura sagrada. Sua Bíblia contém 81 livros, incluindo textos que igrejas ocidentais categorizaram como apócrifos. Para milhões de cristãos etíopes, questionar canonicidade de Enoque seria equivalente a questionar Gênesis ou Salmos. Descobertas em Qumran, nas cavernas do Mar Morto, revolucionaram o entendimento acadêmico do livro de Enoque. Fragmentos aramaicos e hebraicos, datando de séculos antes de Cristo, foram encontrados, provando que Enoque era leitura importante para comunidades judaicas do Segundo Templo. A seita de Qumran, possivelmente os essênios, valorizava Enoque altamente. Jesus e apóstolos estavam familiarizados com o livro de Enoque. Várias passagens do Novo Testamento ecoam linguagem e conceitos encontrados em Enoque. A descrição de Jesus como Filho do Homem aparece extensivamente em Enoque, aplicada à figura messiânica. Referências a anjos caídos, julgamento vindouro, e novos céus e nova terra, todas têm paralelos em Enoque. Então, por que a Igreja Ocidental rejeitou Enoque, enquanto a Igreja Oriental o aceitou? Parte da resposta está em Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina no IV século. Ele se opôs a incluir livros que não estavam no cânon hebraico mais estrito de sua época. Sua influência moldou o cristianismo ocidental profundamente. Agostinho de Hipona também expressou ceticismo sobre Enoque, argumentando que detalhes fantásticos eram difíceis de verificar. Mas Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outros pais da igreja primitiva citavam Enoque como escritura. O debate não era unânime. Quando a Reforma Protestante aconteceu no século XVI, reformadores adotaram um cânon mais estreito ainda, rejeitando não apenas Enoque,
mas também livros deuterocanônicos aceitos por católicos. Cada tradição cristã desenvolveu critérios próprios. Independentemente de status canônico, Livro de Enoque oferece janela para a teologia do Segundo Templo. Mostra como os judeus entre Malaquias e Mateus pensavam sobre anjos, demônios, cosmologia e escatologia. Contextualiza Novo Testamento de maneiras que leitura puramente ocidental perde. Ilumina referências que parecem obscuras, sem conhecimento de literatura intertestamentária. Para cristãos contemporâneos, pergunta: não é necessariamente se Enoque é escritura inspirada no mesmo nível que Gênesis ou João. Pergunta é se Enoque contém verdades espirituais valiosas, preservadas de tradições antigas. Pode-se aprender de Enoque sem necessariamente equipará-lo a livros canônicos. Muitos estudiosos evangélicos adotam esta posição. O legado de Enoque transcende debates sobre cânon. Sua vida demonstra possibilidade de intimidade profunda com Deus. Sua caminhada de 300 anos prova que fé sustentada transforma a existência. Sua trasladação sem morte oferece esperança de redenção corporal. Seus escritos, canonizados ou não, preservam sabedoria celestial. Hebreus, capítulo 11. Galeria dos Heróis da Fé. Lista Enoque, proeminentemente. Versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Este é coração do legado de Enoque. Não suas visões celestiais extraordinárias, embora fascinantes. Não seus escritos preservados em fragmentos, embora valiosos, mas sua fé simples e persistente. Caminhar com Deus dia após dia, ano após ano, século após século. Escolher justiça quando injustiça era a norma. Manter pureza quando corrupção era universal. Buscar face de Deus quando outros buscavam ídolos. Em Gênesis capítulo 5, genealogia de Adão a Noé é lista de longevidade extraordinária. Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905. Mas quando chegamos a Enoque, versículo 24, interrompe padrão. Andou Enoque com Deus, e não mais apareceu, porquanto Deus o tomou. Não diz e morreu, como todos os outros. Diz, Deus o tomou. Esta frase de 3 palavras, andou com Deus, contém mais poder transformador que bibliotecas inteiras de teologia. Não requer diploma ou ordenação. Não exige riqueza ou posição. Não demanda inteligência extraordinária ou eloquência. Requer apenas disposição de buscar presença divina consistentemente. Enoque era homem comum que fez escolha incomum, e essa escolha o levou aos céus. Gerações que viveram após a ascensão de Enoque contavam histórias sobre ele. Pais ensinavam filhos. Enoque andou com Deus e Deus o levou. A história passou de Matusalém para Lameque e para Noé através do dilúvio. Passou para Sem, para Abraão, para Israel. Tornou-se parte da narrativa de fé que definiu o povo de Deus através de milênios. Quando profetas queriam ilustrar possibilidade de intimidade com Deus, apontavam para Enoque. Quando rabinos debatiam natureza de santidade, referenciavam Enoque. Quando apóstolos explicavam fé salvadora, incluíam Enoque. Quando místicos exploravam realidades celestiais, estudavam Enoque. Seu impacto reverbera através de todas as tradições abraâmicas. Judaísmo desenvolveu tradições elaboradas sobre Enoque. Islamismo o identifica com Idris, profeta mencionado no Alcorão,
como homem justo que Deus elevou a lugar alto. Cristianismo o vê como tipo de Cristo, aquele que ascendeu aos céus e se sentou à direita de Deus. Cada tradição honra este homem que agradou ao Criador. Mas talvez a aplicação mais pessoal e poderosa seja esta: se Enoque, homem de carne e sangue, vivendo em civilização corrupta, podia caminhar com Deus tão intimamente que transcendeu morte, então você também pode desenvolver intimidade transformadora com seu Criador. As limitações não são de Deus, são nossas. As barreiras não são de santidade divina, são de preguiça humana. Enoque não tinha a Bíblia completa como temos. Não tinha igreja para frequentar. Não tinha pregadores para ouvi-lo ensinar. Não tinha livros cristãos, ou conferências, ou podcasts. Tinha apenas Deus e escolha diária de buscá-lo. E isso foi suficiente. Mais que suficiente. Foi fundação de eternidade transformada. Tiago, capítulo 4, versículo 8, promete: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esta não é sugestão. É princípio espiritual imutável. Deus corresponde à busca genuína. Ele honra corações que o procuram. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Enoque buscou. Enoque encontrou. Enoque foi transformado. E seu testemunho através de milênios grita para a nossa geração: é possível. Intimidade com Deus não é privilégio de supersantos ou figuras históricas distantes. É convite aberto a todos que escolhem responder. As portas dos céus não estão fechadas. O caminho não está bloqueado. O Deus que falou com Enoque ainda fala. O Deus que transformou Enoque ainda transforma. Se esta jornada através dos 10 céus impactou você, se a história de Enoque incendiou algo em sua alma, não deixe este momento passar. Comprometa-se agora a buscar Deus como Enoque buscou. Não por experiências espetaculares, embora Deus possa concedê-las, mas por relacionamento real, por conhecimento íntimo, por caminhada diária que se estende por toda a vida. Inscreva-se neste canal para mais explorações de escrituras antigas que revelam verdades que nossa era esqueceu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que céus são reais, que julgamento vem, que redenção está disponível e que caminhar com Deus transforma destino eterno. Deixe um comentário. Senhor, prepara-me para teu reino. Não como mantra mágico, mas como oração sincera de coração que deseja o que Enoque desejou. A jornada de Enoque terminou nos céus, sentado próximo ao trono do Eterno. Onde terminará sua jornada? A escolha, como sempre foi, é sua. Deus convida. Você responde ou ignora. Enoque respondeu, e isso fez toda a diferença. Que seu testemunho inspire multidões a fazerem a mesma escolha, até que, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, sejamos todos arrebatados juntos para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é a promessa. Este é o legado. Esta é a esperança que Enoque, o sétimo desde Adão, preservou para todas as gerações. Que Deus nos ajude a honrá-la com vidas dignas do chamado celestial. Amém.